fazer o primeiro Noturnos do ano. Muito obrigado, né, por vocês estarem aqui com a gente. Falando em Feliz Ano Novo, né, é bom lembrar, né, que esse negócio de Feliz Ano Novo, de desejar Feliz Ano Novo, né, para além da questão, né, da educação, né, a gente está acostumado e tal, a gente precisa pensar, né, no verdadeiro sentido disso, né, o que é desejar, né, um Feliz Ano Novo, enfim, ou esperar que no Ano Novo algo, né, diferente, né, do que a gente vivenciou aconteça, né, que algo se transforme, né, algo melhor, mais benéfico, né. Dizer da boca para fora, por uma questão de educação, realmente não faz sentido nenhum. Mas se a gente realmente decide, né, quer dizer, fazer desse voto, né, que a gente expressa, né, para alguém, um desejo real, honesto, puro, isso de certa forma, né, tem um certo poder, né? Então, quer dizer, porque há uma intenção, uma intencionalidade aí, né? A gente coloca uma intenção naquilo que a gente está dizendo, falando, né, para o outro. E da mesma maneira, para nós também é importante, né, ter essa dimensão de que o desejo, né, de um ano novo, quando a gente pensa, né, no nosso, né, ano que a gente espera, né, do nosso ano, acho que é importante a gente ter em mente que o ano vai ser aquilo que nós fizermos dele, né? Quer dizer, se a gente conseguir criar as causas e condições adequadas, teremos um bom ano, né? Se tivermos, né, ou criarmos causas e condições adequadas, né, nos relacionamentos, teremos bons relacionamentos esse ano. Se conseguirmos criar causas e condições adequadas, né, no nosso trabalho, nos nossos né, propósitos, enfim, tudo isso vai criar, né, de fato, uma possibilidade, né, de termos, né, então, bons relacionamentos, prosperidade, essas coisas todas que a gente normalmente deseja. A gente deseja, né, para o outro, né, para as pessoas que a gente gosta, ou mesmo pensando, né, na nossa prática não é escolher só quem a gente gosta, né? A gente deseja a todos, né, indistintamente, que todos se beneficiem, que todos tenham, né, boas condições de vida, de saúde, que consigam, né, ter, né, alimento em casa, para sua família, que possam, né, prosperar de alguma maneira, né? Não é só, né, para quem a gente gosta ou quem a gente acha que merece. Na verdade, todos os seres merecem, né, melhores condições. Todos os seres merecem coisas boas. Porque não sabemos, novamente, né, quais são as causas e condições que nos levam, né, que levam todos ao momento em que estamos, né, agora. O que fizemos antes ou que os outros fizeram, muitas vezes a gente não tem essa dimensão. E, portanto, não faz sentido, né, a gente julgar e definir, esse aqui merece isso, aquele não. Não é nosso papel, né? Se nós não conhecemos profunda e amplamente, né, todos esses aspectos, todas essas causas e condições, não nos cabe, né, definir quem merece o quê. Mesmo as nossas causas, né, as condições que surgiram, né, para os nossos comportamentos, as causas, né, que criamos anteriormente, nem tudo isso, né, nem todas temos acesso a todas elas, né? Então esse é um aspecto importante. Desejar também que o ano seja bom, que as pessoas tenham coisas boas, né, que seja benéfico, que todos se beneficiem,
não é uma noção também, não é uma ideia de a tudo e qualquer coisa está perdoado, né? Então, né, no sentido em que as pessoas que, né, fazem coisas ruins, né, com outras pessoas, etc., não é porque elas agiram dessa forma que nós não podemos desejar ou não devemos desejar coisas boas para essas pessoas, obviamente. E nós não precisamos desejar o mal. Nós não precisamos criar esse karma de desejar, né, para nós, de desejar alguma coisa de mal para o outro. Na verdade, o que a gente deve desejar mesmo para aquelas pessoas, talvez principalmente para as pessoas que cometem falhas, que fazem alguma maldade, algo prejudique de alguma forma alguém, na verdade, o despertar. É a melhor coisa que a gente pode, né, desejar para o outro. Esperar que as pessoas, né, saiam da ignorância. Né, que as pessoas encontrem a sua verdadeira natureza. Que as pessoas transformem, né, o seu olhar, a sua vida e percebam quão erradas estão agindo, né, quão errado estão agindo. Isso deve ser nosso desejo. Nossa busca, nossa prática deve ser essa, de com o coração leve, limpo, puro, desejar sempre o melhor, né? Para todos, indistintamente. Porque essa intenção, ou a intenção correta, né, é a nossa... É a força, vamos dizer assim, da nossa prática, né? A manifestação dela. Quando a nossa mente está em paz, está serena, né? Está em samadhi, né? Realiza a perfeição da sabedoria, não vai ter esse tipo de pensamento inadequado, né? Não vai ter esse tipo de interesse, vamos dizer assim, de dano, né, desejar o sofrimento alheio. Não faz o menor sentido, né? Porque por mais que estejamos tristes, magoados com alguém, se a gente olha com o olhar da compaixão, a gente pode entender que existem essas causas, essas condições que nós não temos acesso muitas vezes, que nós não conhecemos. E com isso a gente pode, então, olhando então com essa compaixão, né, a gente pode acolher mesmo, né, aqueles que, né, nos fazem mal. E quando eu digo isso, novamente, a gente não está dizendo que, né, então quer dizer que a gente está deixando o outro fazer de novo. Não, não é isso. A gente, né, coloca um limite. Olha, aqui não, dessa forma não, desse jeito não. Né? Mas isso é nossa relação com o outro. Mas isso não impede que a gente deseje, né, que essas pessoas ou nessas situações se transformem, né, que essas pessoas despertem. E esse pode ser, portanto, um desejo genuíno. A gente pode verdadeiramente desejar que todos, todas, né, sejam ou tenham, né, a oportunidade de realizar, né, a perfeição da sabedoria. Esse é o nosso desejo quando a gente faz a cerimônia, né, do Daihanyo, né, no início do ano. Geralmente a gente inicia o ano, né, com essa cerimônia de bênçãos, né, da perfeição da sabedoria. A gente está pedindo, né, que a sabedoria se manifeste em todos os seres, né? E quando a sabedoria está presente, a compaixão naturalmente, né, se manifesta. A generosidade naturalmente se manifesta. Então, quer dizer, o nosso desejo,
né, de feliz ano novo, né, de saúde, paz, prosperidade, essas coisas, deve se estender a todos os seres indistintamente. Porque esse, na verdade, é o nosso voto, né? O voto de não fazer o mal, fazer o bem indistintamente a todos os seres, né? São os três preceitos, né? Amplos, né? Mais gerais. Não fazer o mal é claro, né? Acho que bem óbvio para todos nós, né? O que a gente já sabe que não deve fazer, embora muitas vezes, talvez até sem perceber, inconscientemente, enfim, acabe prejudicando a outros seres, mas precisamos estar sempre atentos, presentes, justamente para não nos atrapalharmos nisso, né? E podermos ver clara e amplamente as situações e, sobretudo, a nós mesmos, nossas ações, para evitar isso. A gente precisa, né, entender que fazer o bem e fazer o bem indistintamente é a grande questão aí. O desejar, né, o feliz ano novo, os votos todos, né, de início de ano, na verdade, parte desse fazer o bem a todos os seres. Porque não é só o desejar e essa intenção verdadeira que, né, tem o poder de realmente, né, talvez, né, criar uma conexão benéfica, né, com o outro. Mas o fazer, né, a nossa atitude, o nosso fazer, a nossa atuação, o nosso cuidado, inclusive, com o outro, com aqueles que estão à nossa volta, com quem a gente pode, de alguma forma, ajudar. Essa é a nossa prática, né? Nosso ato de doação, né? De generosidade, de compaixão, né? Então, não pode ser, né, um desejo da boca para fora. Na verdade, todas as nossas ações, de maneira geral, não podem ser da boca para fora ou de qualquer jeito, porque a nossa prática é sempre de estarmos atentos, presentes, inteiras naquilo que nós estamos fazendo. Presentes e atentos ao que se passa na nossa cabeça e que faz com que falemos ou hajamos de alguma forma específica. Se essa é a nossa conduta, essa presença, esse olhar atento para a realidade à nossa volta, a percepção clara, né, do que está acontecendo, então esse desejo não vai ser nunca da boca para fora, né? Ele vai estar carregado de uma intenção. E isso é um aspecto, acho que, importante, né? Desejar, né, o bem para o outro de verdade. Desejar o bem a todos os seres de verdade. E o maior bem que a gente deseja, que a gente pode desejar, né, para nós, pelo menos, né, no budismo, é a sabedoria, é a manifestação da sabedoria. É que as pessoas possam ver claramente a realidade, ver as coisas como elas verdadeiramente são. Isso livra a todos nós dos nossos venenos mentais, né? Da nossa ganância, da nossa raiva, da nossa ignorância. O objetivo é esse, né? Que a gente saia desse lugar, né, de não estar atentos, presentes na nossa vida. Né? A gente precisa assumir a vida, tomar posse dela. E isso é estar presente, atento, atenta, né, naquilo que está acontecendo. Observando claramente, percebendo, né, de forma profunda, procurando compreender, né, dentro daquilo que a gente consegue, né,
apreender da realidade as causas e condições ali envolvidas. Que a gente possa, né, estabelecer relacionamentos verdadeiros, honestos, né, com intenção adequada. Esse é o sentido, né, dessa nossa prática, né? Quando a gente fala em fala correta, né, e não falar, né, à toa, ou falar, né, ficar, né, falando bobagem, ou falas que causam dor, sofrimento, né, esse é um dos aspectos, né, da fala correta. Mas fala correta é também falar com a intenção correta. Que a nossa fala seja uma fala que expresse, né, a sabedoria, a compaixão, a generosidade. Essa é a fala correta. Então, desejar por desejar está distante, né? Dizer só por dizer, né? Quero dizer, está distante, né, da fala correta. Porque não, né, se não tem a intencionalidade, se não tem esse coração, né, esse real desejo, né, não faz sentido. Né? Não faz o menor sentido. E assim, na verdade, todas as nossas ações, todas as coisas, todos os momentos da nossa vida, tudo que a gente fala ou faz, deve ser sempre com a intenção, né? Imbuídos dessa intenção adequada, de realmente querer o bem, de querer fazer o bem para todos os seres. Melhor, né, do que só, né, desejar, como eu falei, da boca para fora, é a gente assumir em nós essa postura de intencionalidade e verdadeiramente desejar. E também, se possível, criar causas e condições, né, que possam, né, também ajudar aquelas pessoas a também se transformarem e terem, então, essa genuína felicidade, né, que a gente deseja. Acho que esse é o sentido, né, da nossa prática. Será que a gente consegue, no dia a dia, a todo instante, em tudo que a gente está fazendo, sermos verdadeiros, estarmos verdadeiramente inteiros em nós, a ponto de termos a correta intenção em cada fala, em cada ação? Desejar, né, um feliz ano novo, né, desejar saúde, paz, essas coisas, depende muito, né, também desse nosso estado mental. Então, é claro, né, se a gente conseguir trazer para nós também essa paz e essa tranquilidade e essa, né, essa saúde, enfim, tudo isso que a gente está desejando para nós e para o outro, fica muito mais fácil, né? Mas isso é justamente o nosso olhar para nós mesmos, a nossa presença. Porque se a gente pensa no desejo de saúde, né? É uma coisa que, assim, a gente não tem muito controle sobre isso. A gente pode cuidar, mas eventualmente, né, pode adoecer de alguma forma, enfim. Mas se agirmos de maneira correta, adequada, criarmos as causas adequadas, né? A gente fala disso, né, quando fala de meio de vida correto, né? A gente tem mais chances de ter uma saúde melhor. Se a gente faz o mesmo pelo outro, a gente tem mais chance de que o outro tenha, né, mais condições de ter uma saúde melhor. Parece que as nossas ações são meio, né, deslocadas, né, descoladas, né, do mundo à nossa volta, e na verdade é o oposto disso. Como eu falei, não só a intenção já tem, né, um poder muito grande, mas o nosso agir e o nosso cuidado com o outro. No fim das contas, desejar, né, um feliz ano novo, saúde, envolve muito mais, né? E há
uma energia que a gente coloca nisso, né? Uma intenção que a gente coloca nisso, que faz de fato, né, esse desejo ser, digamos, poderoso, né? Acho que essa é uma reflexão importante para nós, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque o tempo todo a gente está recebendo, né? Agora, nessa época, né? Começo de ano, feliz ano novo, muita saúde, paz, prosperidade, isso, aquilo, tal. Não é que as pessoas não estejam bem intencionadas, né? É claro que elas, né, estão desejando, né, coisas boas para nós. Mas a gente pode falar, né, de um desejo, digamos, descompromissado, para não pensar, né, nesse que é só da boca para fora, que aí seria só por educação. Mas eu digo descompromissado porque, assim, porque está mais no automático, né? Não é que a pessoa não tenha uma boa intenção ou não queira verdadeiramente desejar aquilo. É claro que ela quer, ela mandou a mensagem e tudo, tal, partiu, né, do coração. Mas a gente pode ir além disso, né? E um pouco mais profundo. A gente pode verdadeiramente se imbuir e assumir esse desejo em nós. Não, eu quero que essa pessoa, ou essas pessoas, ou todas as pessoas, enfim, verdadeiramente sejam felizes, tenham condições adequadas de vida, de saúde, que elas possam verdadeiramente despertar, realizar a sabedoria, a perfeição da sabedoria. E quando a gente verdadeiramente deseja isso, né, a gente, óbvio, já deseja isso para todo mundo que a gente gosta, mas a gente tem que desejar isso para todos indistintamente, para aqueles que nos fizeram mal também. E, de novo, isso não quer dizer que a gente vai, então, né, passar a mão na cabeça de qualquer bobagem que as pessoas façam. Ah, não, mas está tudo bem, não importa que o outro esteja, né, fazendo bobagem, mas, né, eu desejo, né, a sabedoria. Não é isso, né? Coisas diferentes. Às vezes a gente pode estar desejando coisas excelentes para pessoas que a gente talvez nem vá mais ver na vida. Nem sabemos, né? Então, mas o importante é que a gente tenha, né, esse coração, né, né, essa intenção de desejar as coisas boas e, se dentro do possível, óbvio, criar as causas e condições, né, para que elas aconteçam, porque esse é o nosso voto, né? Então, verdadeiramente desejar, né, colocar, né, a nossa intenção naquilo, dar um pouco, né, dessa nossa intenção, dessa nossa energia, né, naquilo que a gente está desejando para o outro. Né? Acho que isso é muito importante. Isso é o que, né, inclusive, cria, né, as condições para relacionamentos, né, mais verdadeiros. Né? Então, acho que esse feliz ano novo, né, precisa ser, né, realmente o nosso desejo, nosso mais profundo e verdadeiro, honesto desejo de que né, todos os seres, né, despertem e tenham excelentes condições de vida. Esse acho que é um bom desejo de ano novo, né? Então, na próxima vez, né, a gente ainda vai desejar muito feliz ano novo por esses dias, né? Antes de falar, né, de pensar ou de escrever isso, vamos, né, parar um minuto, respirar e realmente colocar intenção naquele desejo, né? E né, verdadeiramente desejar aquilo para o outro. Acho que é uma boa forma da gente começar a ter um bom ano para nós também, né? Essa intenção também é para nós, né? Então, é isso. Deixa eu ver quem que entrou aqui para falar um oi. Balancei aqui também. Deixa eu ver. Kelvin Garcia entrou. Boa noite, muito obrigado. Kelvin San. Lê Pérez também, muito obrigado. Diri San, boa noite, muito obrigado. José LM Lessa, boa noite, obrigado. Diri San mandou uma boa noite para mim e para todo mundo. Muito obrigado, Diri-san, boa noite. Shozan-san entrou, está aqui. Também. Bruno-san, muito obrigado.
Gabriel Matos também, boa noite, muito obrigado. Renkai-san, bom vê-la aqui, boa noite, muito obrigado por participar. Bruno San mandou boa noite a todos, mandou um feliz aniversário para mim, muito obrigado. Pedro Capelli também está aqui, muito obrigado, Pedro San. Glau Barros também, muito obrigado, bem-vinda. Rono Machado também está aqui, mandou umas palmas aqui, muito obrigado. Deixa eu ver. Bia Sugimoto também está aqui, Sugimoto acho, né? Muito obrigado, bem-vinda também. Shokanon Zen Center entrou também, muito obrigado por estar aqui. Yushin-san, que bom vê-lo. Fabi Caminiti, desculpa, Fabi Caminiti, muito obrigado por vir também. Victi, será que é Vitor? Não sei. Monok, muito obrigado também por vir. E Arenkai-san mandou um oi aqui. Muito obrigado, né? Tenham, né, um excelente ano, né? Um ano de prática, um ano de sabedoria, um ano de compaixão e de generosidade. Que todos nós possamos, né, verdadeiramente realizar, né, essa perfeição da sabedoria que a gente deseja lá no início do ano. Muitíssimo obrigado, cuidem-se muito bem.